Este vídeo é uma entrevista concedida pelo companheiro Victor Emanuel Vilela Barbui, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para o canal A Nova Ação. Neste vídeo, iremos fazer perguntas sobre diversos temas, tanto política quanto história, desde o integralismo até outros movimentos e personalidades. Fique com a entrevista. Pelo bem do Brasil, Anauê. Bom, primeiramente, eu gostaria de saber quem é Victor Emanuel Vilela Barbui. Bom, apenas alguém que procura ser um humilde servidor e soldado de Deus, da pátria e da família. Muito bom. Bem, me fale sobre a sua infância, o bairro onde você morava, sua família, os seus amigos, aquela fase inocente da vida. Eu nasci no Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, no dia 11 de janeiro de 1985. Nasci, portanto, no final do século passado e também no milênio passado, e, aliás, já escrevi assim num poema parafraseando Cora Coralina. Eu venho do século e do milênio passado e trago comigo em mim todas as idades. Assim como parafraseei Mário de Andrade nos versos que dizem assim: na Avenida Paulista eu nasci, na aurora da minha vida, e numa primaveril aurora eu cresci, na Rua São Benedito. Esses são dois trechos de dois poeminhas meus. E eu cresci e ainda moro na Rua São Benedito, no bairro do Alta Boa Vista, no distrito de Santo Amaro, que até 1935 foi um município autônomo. O Alto da Boa Vista é um bairro bastante arborizado e relativamente tranquilo da capital paulista, e nele eu tive uma infância muito feliz, em que brinquei muito, li muito e sonhei muito, e fui muito amado e tive muitos amigos. Para mim, a infância foi mesmo uma fase idílica, que recordo como uma idade de ouro perdida, um reino encantado, do qual fui desterrado, uma alvorada primaveril que infelizmente terminou e que deixou muitas saudades. E eu tive excelentes pais que foram muito bons e generosos comigo, e também uma avó que foi minha melhor amiga, avó e madrinha, que foi minha melhor amiga e contribuiu muito para a minha formação, além de algumas tias e alguns tios muito bons também. E falando das origens da minha família, meu pai, Roberto Silveira Barbui, o Barbui como preferir, né, que a origem mesmo seria italiana, que seria Barbui com I, mas depois meu ramo passou um tempo na França e mudou para, colocou o Y, e em francês seria Barbui, mas aí alguns falam a moda francesa, outros falam a moda italiana, no fim tanto faz. Né? Meu pai, né, Roberto Silveira Barbui, é natural de São Paulo, enquanto minha mãe, Nair Venâncio Vilela Silveira Barbui, o Barbui, é natural de Piumhi, no oeste de Minas Gerais, perto da Serra da Canastra e também perto das nascentes do Rio São Francisco, das principais nascentes do Rio São Francisco. E pelo lado materno eu tenho sangue português, espanhol, indígena e alemão, enquanto pelo lado paterno tenho sangue português, italiano, espanhol, flamengo, indígena e mais remotamente também escocês e francês. E meu avô paterno, o professor Heraldo Barbui, era filho de imigrantes do Vêneto, no norte da Itália, e minha avó paterna, Belquice Silveira Barbui, descendia pelo lado paterno, sobretudo de antigas e tradicionais famílias paulistas, inclusive de bandeirantes, né? Enquanto pelo lado materno descendia de antigas e tradicionais famílias de Alagoas e Pernambuco. E tanto meu avô quanto minha avó paterna eram formados em filosofia e eram professores universitários, enquanto meus avós maternos, Geraldo Venâncio Vilela e Esmeralda Gertrudes Belo Viana, eram agricultores lá em Minas Gerais. Né? E meu avô, aliás, além de
Além de agricultor, foi também criador de gado e boiadeiro, isso tudo lá nos sertões de Minas Gerais. Mas então acho que é isso, né? Muito bom. Perdão. Muito bom, muito bom. Sobre as brincadeiras que praticava na infância com seus amigos, como eram? Brincava de bola, ainda daquelas brincadeiras mais antigas que tinha de amarelinha, né? E várias outras coisas também de pipa ou papagaio, como preferirem, né? E é claro também muitos brinquedos também como carrinhos, né? Soldadinhos, tinha trenzinho também, né? Vários tipos de brincadeira. Dessa fase da infância, você mantém contato ou manteve até certo tempo contato com alguns amigos de infância, das ruas, dos bairros? Com alguns sim, com outros não, né? Mas com alguns ainda mantenho, sim. Muito bom, muito bom. Bem, após esta fase, né, como você mesmo explicou, primaveril, essa fase inocente, veio a adolescência. Queria que você me explicasse sobre a sua adolescência, a sua visão de mundo, o que mudou, questões de estudo, de escola, afins. Bem, grande parte da minha adolescência foi, lamentavelmente, um período bem confuso, do qual me recordo com vergonha e tristeza, em que abandonei a fé cristã, católica, em que eu fora criado, né? E mesmo antes de ter lido Nietzsche, já tinha desenvolvido nos campos religioso e filosófico ideias muito semelhantes às de Nietzsche, né? Assim como tem sem tido sequer ouvido falar do chamado nacional-bolchevismo, eu desenvolvi no campo político ideias bem semelhantes às do nacional-bolchevismo, né? E no campo político, né? E por um breve período nessa fase eu cheguei a me declarar stalinista, por exemplo, né? Enfim, foi um período bem confuso, né? Admirei vários movimentos europeus e asiáticos bem complicados, né? Movimentos políticos, né? Foi um período bem de muita confusão, né? A maior parte da adolescência, mas não toda, né? E aí aos 18 anos, graças a Deus, eu retornei à fé de meus pais ancestrais da minha infância e aderi às ideias tradicionalistas e sadiamente nacionalistas que até hoje eu defendo. Muito interessante. Caramba, realmente um passado turbulento. Esse passado, essa adolescência, lhe rendeu marcas à frente? Algumas coisas que ainda estavam para se resolver? Creio que não, viu? Muito bem. As confusões aí logo passaram e sepultei totalmente tudo. Todas essas dúvidas, essas ideias confusas, né? Muito bom. Isso daí, a adolescência é um período um período de transição meio complicado mesmo. Bom, companheiro, enfim. E sua vida adulta? Seus estudos? Na academia? Formação intelectual? Me diga, discorra um pouco. Porque, é claro, vamos abordar mais coisas sobre... Qual o nome? Iremos abordar tópicos mais direcionados, mas só que me fale só a explanação geral. Eu estudei Direito no Mackenzie, né, ou se preferir, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. E durante algum tempo, cursei ao mesmo tempo também História na FEFELESH, né, isto é, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Acabei não concluindo este último curso, mas continuei estudando História, tanto do Brasil quanto universal, por minha conta, e me tornei mestre e doutor em História do Direito, que é uma área que aprecio bastante.
E nos meus estudos de história do direito, eu concilio meus interesses pelo direito e pela história. E minha formação intelectual começou ainda na infância, né, antes desse período, né, quando li muitas obras literárias, quase todas elas dadas pela minha saudosa avó Belquis, e algumas dadas pelo meu pai, e também muitas obras de história, a maioria dada por minha tia Heloísa, que é museóloga, algumas dadas pela minha avó Belquis também, e uma, no caso, a História de Heródoto, dada pelo meu tio e padrinho Heraldo. E foi na infância também que minha avó e madrinha Belquis me deu as primeiras aulas de filosofia, ela que era professora de filosofia, né? E também aulas de história da filosofia e aulas e livros de religião também. E meus estudos sobre política... pô. Só não, desculpa. Então. Não, é que eu ia falar, você falou de escola, eu pensei que você tinha parado por causa da inspiração, mas antes de continuar, recapitulando a escola que você havia feito antes, você cursou em escola pública ou foi no Mackenzie mesmo? Sei que no Mackenzie não, tem... foi numa escola particular, mas não foi no Mackenzie, não foi... Estudei em diferentes escolas particulares aqui no meu bairro mesmo. Ah, entendido. Muito bom. Perdoe-me, prossiga. Mas então, em meus estudos sobre política, eu só iniciei no final da adolescência, né? Quando li primeiro algumas obras marxistas, né? Que, aliás, detestei. E também algumas outras obras, né, de movimentos ditos nacionalistas europeus, que também não apreciei muito, né? E em seguida as obras de dois grandes pensadores brasileiros que até hoje estão entre meus maiores mestres, que são Plínio Salgado e José Pedro Galvão de Souza. Mas enfim, acho que aí já respondi essa pergunta. Sim, apenas um pequeno pitaco. Sobre a religião, o que você pensa da interferência do plano de Deus nos projetos humanos? Me fale um pouquinho sobre o seu envolvimento com o catolicismo, sobre o santo que és devoto, sobre o seu batismo, enfim, demais coisas. Eu fui batizado aqui em São Paulo, né, na igreja de São Gabriel, no Jardim Paulista, que fica perto da casa da minha avó, né? Minha avó agora é infelizmente falecida, né? Faleceu esse ano. E tive uma formação cristã, católica, né? E sou integralmente cristão católico. Tive, como disse, uma fase em que permaneci por algum tempo afastado da fé, mas esse período, graças a Deus, passou, assim como passaram os períodos posteriores, em que atravessei aquilo que podemos denominar desertos da fé, ou noites escuras da fé, e, aliás, nesses períodos que procurei realizar, e de fato realizei, mais obras da fé. Hoje, graças a Deus, não tenho a menor dúvida em relação à fé, e não entendo como alguém pode ser ateu, né? Como eu, aliás, infelizmente cheguei a ser no passado. E sem dúvida alguma, Deus interfere nos destinos humanos, dirigindo tanto os destinos dos povos quanto das pessoas. E sobre santos de devoção posso citar vários, né? Desde São Miguel Arcanjo até Santa Teresinha de Lisieux, de quem aliás o chefe também era devoto, né? Passando por São Francisco de Assis, Santo Antônio, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São João Bosco também, né, que aliás foi amigo da minha família lá na Itália, e muitos outros, né? Mas interessante, muito bom. Durante a sua adolescência, que você havia explanado, você permaneceu ateu ou você foi para outro caminho religioso, sincretismo religioso?
Como foi? Eu fui, durante um período permaneci ateu, né? E às vezes ficava meio. Me proclamava pagão, por exemplo, mas no fundo era ateu, né? Eu podia me considerar pagão, falar que acreditava em deuses, né? Mas no fundo era ateu mesmo. Mas aí depois retornei à fé, graças a Deus, né? E aliás é importante destacar que a leitura da obra religiosa de Plínio Salgado, né? Em particular dos livros Vida de Jesus e Primeiro Cristo, foi muito importante nesse meu processo de retorno à fé. Né? Processo de retorno à fé. Intrigante. E como você vê o agir de Deus na sua vida? Você tem percebido isso? Sempre percebo, né? Sempre sinto a presença de Deus, né? Quando Ele me auxilia, né? Por exemplo, eu percebo, né? Sempre percebo a presença de Deus, né? Bom, vamos prosseguir. Bom, você falou sobre... Você disse um pouquinho como surgiu o seu interesse por direito, que você tentou cursar história primeiramente, mas me diga mais aprofundadamente sobre esse interesse do direito, o impacto também da sua família, também que eu percebi que há muitos intelectuais no meio familiar, isso daí contribuiu, pelo que eu vi, pela sua formação, mas como surgiu especificamente pelo direito? Eu sempre tive interesse pelo direito, né? Sobretudo pela filosofia do direito e pela história do direito, áreas com as quais comecei a ter contato desde a infância, né? Ao começar a estudar a história e a filosofia. E o interesse pelo direito só aumentou quando, aos 17 anos, li as memórias de dois grandes juristas brasileiros, Miguel Reale e Goffredo Telle Júnior, aliás, os dois integralistas, né? Os dois foram membros da Ação Integralista Brasileira. E logo em seguida, li todas as obras de outro grande jurista brasileiro, o professor José Pedro Galvão de Souza, que é um dos mais notáveis mestres do direito natural tradicional clássico, não apenas do Brasil, como também do mundo lusíada, do mundo hispânico e do mundo em geral. E me influenciou muito também o pensamento do professor José Pedro, cuja obra ali inteira, ali, um pouco antes dos 20 anos, né? E vem daí o interesse do direito, pelo direito, né? Desde quando lia em obras filosóficas, né? Referências ao direito, e também obras históricas, né? Que falam das leis, dos chamados Código de Hammurabi, Código de Manu, né? Essas coisas assim, né? E se fortaleceu quando eu estudei essas de primeiras memórias de Miguel Reale e Goffredo, e depois a obra do professor José Pedro Galvão de Souza, que era muito amigo do meu avô, inclusive. E na família tive... Meu pai, por exemplo, é formado em Direito, né? Embora não tenha trabalhado na área, né? Uma tia minha formada em Direito e trabalhou, né? O meu bisavô, né, pai da minha avó Belquis, que eu já citei, ele era advogado, né? E eu cheguei a conhecê-lo quando era bem pequeno, mas tem uma vaga lembrança dele, né? E o pai dele ainda, o Valdomiro Silveira, que foi um grande escritor também, era advogado e foi inclusive o principal fundador e primeiro presidente da OAB de Santos, né? E fez uma carreira política também como deputado estadual, né? Foi
foi secretário tanto da Educação quanto da Justiça de São Paulo. Mas então creio que seja isso. Muito bom, muito bom. E me diga sobre desafios, sobre algumas conquistas, né, interações durante seus estudos no Mackenzie. Bom, o que mais especificamente? Como foi? Não, perdão. Meus estudos no Mackenzie foram bons, né? Eu fui, de modo geral, um bom aluno, só tendo um pouco de dificuldade nas matérias processuais. E fui um excelente aluno nas chamadas disciplinas propedêuticas, como filosofia do direito, teoria geral do Estado, introdução à ciência do direito, sociologia jurídica, etc. Me destaquei bastante nessas disciplinas. Né? E eu tinha o costume de passar horas na biblioteca do Mackenzie, né, lendo sobre os mais variados assuntos. Inclusive foi lá que li, do princípio ao fim, as obras completas de Plínio Salgado, que ainda não tinha em casa na época. Né? Depois eu comprei. Comprei, inclusive, lá no Rio de Janeiro, né, as obras completas. E também foi no Mackenzie que eu conheci o professor Acácio Vaz de Lima Filho, veterano Águia Branca, até hoje meu amigo, que foi inclusive orientador do meu trabalho de conclusão de curso, em que tratei sobre o estado ético no pensamento de Miguel Reale. E antes de fazer o TCC, eu fiz um trabalho de iniciação científica sobre a reforma agrária no Brasil, em que estudei, dentre outros documentos, o célebre e excelente projeto de reforma agrária do Partido de Representação Popular, apresentado por Plínio Salgado na Câmara dos Deputados em 1963. E ao fazer esse trabalho de iniciação científica, eu estudei bastante a doutrina social da Igreja e a obra do maior autor brasileiro de direito agrário e fundador da ciência do direito agrário no Brasil, o grande professor Fernando Sodero, que foi muito influenciado pela doutrina social da Igreja e que mais tarde eu vinha saber que era integralista. Né? Eu percebia, né, nos escritos dele que que tinha muito em comum o pensamento dele com o integralismo, né? Aliás, que estava totalmente de acordo com o integralismo, e depois eu descobri que ele era integralista mesmo. Mas enfim, acho que é isso. Isso é bem interessante, né? Não só da parte do estudo, né? Porque as matérias em que você mais se destacou levaram também a sua formação de mestrado, mas também perceber essa ampla, qual é o nome? Ampla influência do direito por causa dos integralistas, né? Por causa dos integralistas da AIB, do PRP, dos próprios agrárias brancas, como você, aliás, citou. É muito interessante isso daí, reconhecer o integralismo nesse ambiente. Enfim, como foi o seu mestrado? Qual área do direito você mais abordou? No sentido, bom, já disse qual você abordou, mas, enfim, pode prosseguir. Eu terminei a faculdade de Direito no Mackenzie em 2008. Em 2011, ingressei no mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a velha e sempre nova Academia de Direito do Largo de São Francisco, de tantas tradições. E desde que ingressei no mestrado, comecei a dar aulas lá na Faculdade de Direito da USP, como monitor de pós-graduação, o que corresponde ao antigo docente voluntário. E meu mestrado foi em Direito Civil, na área de História do Direito, e nele estudei as ideias jurídicas de José de Alencar, o grande autor de O Guarani, Iracema e as Minas de Prata, que além de um notável escritor, foi também um notável jornalista, político e jurista. Ele foi, aliás, ministro da Justiça do Império do Brasil
no gabinete do Visconde de Itaboraí. E creio que em breve, provavelmente no ano que vem, sairá a versão em livro da minha dissertação de mestrado sobre as ideias jurídicas de José de Alencar. José de Alencar, que aliás, como o próprio Plínio Salgado declarou mais de uma vez, é um dos grandes precursores do integralismo. Mas enfim, sobre o mestrado, acho que era isso que eu tinha a dizer. Ótimo. Muito bom. Como foi o seu doutorado? E o que levou a você a escrever sobre os aspectos da DSI no tema jurídico da pátria? Eu concluí meu mestrado em 2014 e iniciei em 2017 o doutorado, que também foi realizado na Faculdade de Direito da USP e em Direito Civil na área de História do Direito. Nele tratei da propriedade à luz da doutrina social da Igreja, da DSI, e também da história do direito de propriedade no Brasil e da influência da doutrina social da Igreja na mudança da concepção de propriedade do nosso direito, que deixou de ser a individualista predominante no século XIX e passou a reconhecer o princípio da função social da propriedade à luz de uma visão cristã e tomista, ou, em outras palavras, o princípio da função social da propriedade, segundo as lições da doutrina social da Igreja. E vale ressaltar que o influxo da doutrina social da Igreja sobre o direito do trabalho no Brasil é um tema bastante estudado, mas o mesmo não acontece em relação ao direito de propriedade, sendo minha tese a primeira a tratar dessa questão. E da mesma forma que minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado deve ser publicada na forma de livro em breve, provavelmente no próximo ano, em 2023. Estou fazendo a revisão, acrescentando algumas coisas. E por fim, meu interesse sobre a doutrina social da Igreja já tem algum tempo, né? Se iniciou quando eu tinha 17 anos e li no primeiro volume de Memórias de Miguel Reale, intitulado Destinos Cruzados, a afirmação de que o pensamento de Plínio Salgado se baseia sobretudo na doutrina social da Igreja. E esse interesse só aumentou quando logo em seguida li as obras de Plínio Salgado e de José Pedro Galvão de Souza, e na faculdade estudei, como disse, o direito agrário em geral e a obra de Fernando Sodré em particular. E a partir daí comecei a estudar a doutrina social da Igreja em si, lendo diversas encíclicas, como a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, a encíclica Quadragésimo Ano, do Papa Pio XI, e diversos outros documentos papais, como as radiomensagens do Papa Pio XII, e obras como as de Monsenhor Émile Guerry, de Rutten, de José Miguel Ibáñez Langlois, Constant van Gestel, e todas essas obras sobre a doutrina social da Igreja. E é claro também o Código de Malini, que contém a melhor síntese da doutrina social da Igreja que eu conheço. E sobre a DSI, além da versão em livro da minha tese de doutorado, eu estou preparando 2 livros, um deles inclusive junto com o brilhante companheiro Matheus Batista. Muito bom. Muito bom. Sobre sua carreira como advogado, você exerceu? Em qual ramo você atuou? Bem, foi uma carreira bastante breve, e atuei apenas no ramo do direito do consumidor. E por pouco tempo, fiz mais audiências e tal, mas não trabalhei muito tempo na área, não. Devo ter trabalhado por um ano e pouco.
Entendido. Você pegou algum caso interessante, alguma coisa mais extravasante aí na área do direito do consumidor? Confesso que não, viu? Eram sempre coisas bem parecidas, né? De reclamações de clientes, né? Nada, não Bom, peguei nada de excepcional. infelizmente você não pegou o caso do rato no leite do Hades. Enfim. Bom, por que você quis virar professor universitário? O que levou a isto? Eu sempre desejei ser professor e sempre gostei de ensinar e de transmitir conhecimentos. E o caminho que se abriu para mim nesse sentido foi o de professor universitário. Mas eu atualmente estou cursando letras português e não descarto a possibilidade de lecionar português no ensino fundamental e médio. E eu quis estudar português porque amo a nossa língua, não tão inculta, mas sempre bela, e tenho consciência de que de sua preservação depende a preservação da nossa nação, uma vez que a língua é um dos mais importantes elementos da tradição de um povo, e também porque amo, é claro, a riquíssima literatura brasileira e portuguesa, que, aliás, também é parte fundamental da nossa tradição. Muito bom, muito bom. Lecionar, então, sempre foi a sua praia. Sim. Então, nisso daí, já embarco para a próxima pergunta. Como é a sua interação para com seus alunos? Como é? A interação é boa, né? E mantenho contato com diversos ex-alunos, alguns dos quais posso considerar amigos, né? E nunca tive muitos problemas com alunos, né? Salvo um outro bem ideologizado lá que por motivos ideológicos, né? Nem quis ter aula comigo, coisas assim. Né? Sério? Isso na Isso é USP, né? inusitado. É. Mas foi um caso extremo? Como foi? Casos excepcionais, né? De militantes, né? E teve aquele caso lá do. Ah, nós vamos citar isso daí ainda mais adiante. Vamos, né, por escala. Não, na verdade, era outro caso, né? Que teve mais recentemente lá na Faculdade de Direito. Alguns Ah, bom. exigiram que eu não desse mais aula lá, né? Mas meia dúzia de gato pingado lá e não deu certo. Eu continuo dando aula lá até hoje. Ótimo. Muito bom. Mas quase 99,9% dos alunos lá na USP tiveram uma relação muito boa comigo, né? E dos alunos e nas outras faculdades nunca tive problema com nenhum aluno, nas outras faculdades em que eu leciono. Muito bom. Muito bom mesmo. Bem, sobre os seus estudos acadêmicos, já redigiu alguma revista acadêmica? Ou revista normal? Seja integralista, seja algo como um blog também? E quais assuntos você abordou nos seus textos? Bom, eu já escrevi para algumas revistas acadêmicas, né? E tenho colaborado em algumas revistas acadêmicas, né? Já publiquei, por exemplo, já publiquei trabalhos, não, por exemplo, já publiquei trabalhos na revista da Faculdade de Direito, lá da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Essas duas são revistas das mais antigas revistas acadêmicas do Brasil, né? As duas do final do século XIX, fundadas no final do século XIX, né? E também na revista Uni-Ítalo em Pesquisa, do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, onde leciono, e na revista de Geopolítica de Natal, e em breve devo publicar o primeiro artigo na revista Sapiência, da Faculdade Pio XII, lá do Espírito Santo. Né? E também já publiquei artigos científicos como capítulos de livros de autoria coletiva e textos em anais de eventos dos quais participei, assim como em jornais e revistas não acadêmicos,
E escrevi também diversos prefácios, pós-fácios, introduções e orelhas de livros. E nos artigos científicos, eu abordei diversos temas, né, como a doutrina social da Igreja, o distributismo no Brasil, a vida e a obra de Plínio Salgado, a tradição, a história do município e do municipalismo no Brasil, os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino no campo do direito, o direito de propriedade à luz da doutrina social da Igreja, o idealismo utópico e o idealismo orgânico em Oliveira Viana, a justiça e o bem comum, etc. E acabou de sair um livro da União dos Juristas Católicos de São Paulo, intitulado A Igreja Católica e a Universidade, em que há um artigo meu chamado Universidade e Anti-Universidade, e em breve devem sair mais 2 artigos meus em revistas acadêmicas, um sobre a vida e a obra do grande escritor brasileiro Otávio de Faria, autor da monumental Tragédia Burguesa, e o outro sobre o grande filósofo brasileiro José Soriano de Souza, brilhante pioneiro do neotomismo em nosso país. E escrevi também, escrevo, né, em vários... Escrevi, né, em blogs, né, tive até alguns blogs, né, e é claro, no portal da Frente Integralista Brasileira, né, e em jornais não acadêmicos e revistas, né, por exemplo, no jornal literário Linguagem Viva aqui de São Paulo, no jornal cultural Lince de Aparecida, que é um jornal de cultura do Vale do Paraíba, né? E outros jornais por aí, revistas, né? Inclusive a revista Tradição e Revolução, do companheiro Sérgio de Vasconcelos, né? No único número do jornal da FIB, o Quarta Geração, e assim por diante. Interessante a atuação. Muito bom, companheiro. Continuando sobre ramos literários, qual é o seu gênero literário favorito? Me fale sobre alguns autores que você tem um certo fascínio. Os gêneros literários propriamente ditos, segundo a classificação que vem desde a antiguidade e remonta a Platão e Aristóteles, são narrativo, lírico e dramático. E eu gosto dos 3, mas em particular do narrativo e do lírico. Lírico que se refere à poesia lírica, né? E eu, atualmente, quase todas as poesias são líricas, né? E cada um desses gêneros se subdivide em diversos subgêneros, e dentro do gênero narrativo, por exemplo, eu aprecio sobretudo romances e contos, e gosto também de epopeias ou poesias épicas, que também fazem parte do gênero narrativo. E são muitos os autores que me fascinam, e é difícil mencionar só alguns, né? Entre os poetas de língua estrangeira, posso citar Homero, Virgílio, Dante, Petrarca, Leopardi, D'Annunzio, Sergio Corazzini, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Verhaeren, Walt Whitman, T.S. Eliot, Ezra Pound, Rabindranath Tagore, Rilke, Trakl, Stefan Georgi, Anna Akhmatova, Bachot, e entre os poetas portugueses posso mencionar Sá de Miranda, Camões, Antônio Nobre, Augusto Gil, Teixeira de Pascoais, Camilo Peçanha, Fernando Pessoa e seus heterônimos, né? Em particular Álvaro de Campos, que é o meu heterônimo predileto, Mário de Sá Carneiro e José Régio, né? E entre os brasileiros, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo,
Casimiro de Abreu, Paulo Heroque aqui de Santo Amaro, Fagundes Varela, Castro Alves, Olavo Bilac, Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães, Eduardo Guimarães, Mário Pederneiras, Honestaldo de Penafor, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Tasso da Silveira, Ribeiro Couto, Rodrigues de Abreu, Cecília Meirelles, Ronald de Carvalho, Cassiano Ricardo, Menotti Delpicchia, o próprio Plínio Salgado, Augusto Frederico Schmidt, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, e Gerardo Melo Bom Mourão, Paulo Bonfim e muitos outros. Né? E citei os poetas não na ordem de preferência, mas mais ou menos na ordem cronológica, né, das obras, em geral, de quando foram publicando suas obras. Né? E já entre os escritores em prosa de língua estrangeira, eu posso citar Cervantes, Dickens, Somerset Maugham, Virginia Woolf, Chesterton, Tolkien, né? Faulkner, João dos Passos, Victor Hugo ou Victor Hugo, como preferirem, né? Balzac, Flaubert, Proust, Bernanos, o já citado D'Annunzio. Eu nem sei se não citei sim D'Annunzio. Pirandello, Thomas Mann, Hermann Hesse, Gogol, Tolstói, que em russo acho que fala Tolstói, Dostoiévski, Pasternak, Kawabata, Yukio Mishima, e todos também mais ou menos na ordem de cronológica e por país, separado por país, né, em cada país, né, cada língua. Né? E eu confesso que aprecio muito um tipo de literatura que muitos desprezam, né? Que é a literatura policial. E dentro da literatura policial, meus autores prediletos são Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle, o já citado Chesterton, e por fim, mas não menos importante, Georges Simenon, que criou o Inspetor Maigret. E já entre os autores portugueses, aí voltando a falar em prosa em geral, né? Entre os autores portugueses, o meu predileto é sem dúvida essa de Queiroz, né? E entre os mais recentes aprecio muito a obra de um autor injustamente esquecido, que é Joaquim Passo d'Arcos. Esquecido em parte por ser ligado a Salazar, etc. E, aliás, ele era um grande admirador da obra literária de Plínio Salgado, né? Da política também, mas sobretudo da literária. E entre os autores brasileiros em prosa, os meus preferidos e que são também os que mais me fascinaram, né? São mais ou menos em ordem cronológica: José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto, Plínio Salgado, Ribeiro Couto, Menotti Delpicchia, Lúcio Cardoso, Otávio de Faria, Ranulfo Prata, Diná Silveira de Queiroz, Adonias Filho e Guimarães Rosa. Citei aí alguns que eu lembrei agora, mas certamente omiti vários cuja obra também eu aprecio muito. O que é natural, né? E o companheiro pergunta só de autores no âmbito da literatura ou quer que eu fale de autores de outros campos também? Bom, você pode expressar também. Fique à vontade. A entrevista sim, é sua, companheiro. Sim. Bom, E também cite os Não, autores e as obras, se possível. Caso você lembre das obras também, cite os autores e as obras.
Alguns que eu vou lembrar as obras, eu vou citar as obras, outros não. Eu Vamos ver entendo. aí como é que vai ser. Em teologia, né, os meus autores prediletos são Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Garrigou Lagrange. Né? E Santo Tomás de Aquino, é claro, a obra principal é a Suma Teológica. De Santo Agostinho são diversas obras, mas a que mais me tocou foi justamente as Confissões de Santo Agostinho. E em filosofia, né, os autores que mais influíram sobre o meu pensamento são, mais ou menos em ordem cronológica, né? Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Aliás, aí totalmente em ordem cronológica. Né? E entre os autores mais recentes, alguns como Michele Federico Sciacca, filósofo da integralidade, né, que tem ideias muito semelhantes às do integralismo brasileiro, né? E também os nossos José Soriano de Souza, os padres Leonel Frank e Maurílio Penido, Monsenhor Emílio Silva de Castro e Heraldo Barbuí, por exemplo, que é o meu avô, né? Que escreveu algumas obras, né, como O Problema do Ser, que depois teve uma edição juntamente com outros textos, que chamou Problema do Ser e Outros Ensaios, né? Também tem a obra Marxismo e Religião, mas sobre ele vou falar mais futuramente, né, na palestra. E já no campo da história, o autor que mais me fascinou foi o português João Ameal, né? Aliás, inclusive o Centro Dom Bosco publicou recentemente a sua excelente História de Portugal. E no campo da filosofia do direito, eu citaria os padres Luigi Taparelli d'Azeglio e Victor Catherine, Johannes Messner, Francisco Elias de Terrada, Juan Baet de Goytisolo e Javier Herbada entre os estrangeiros, e José Pedro Gavão de Souza, José Soriano de Souza, Alexandre Correia, Machado Palpério, Miguel Reale e Goffredo Telles Júnior entre os brasileiros. Né? No caso de Goffredo, sou da primeira fase dele, né? da fase em que ele era tomista, né? E depois ele passou a defender outras ideias um pouco diferentes. Né? No ponto de vista da filosofia do direito. Né? E no campo da política, evidentemente, nenhum autor me fascinou e inspirou mais do que Plínio Salgado. E outros autores que me influenciaram e influenciam são Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, José Pedro Galvão de Souza, Juan Vázquez de Meia, Victor Pradeira, Francisco Elias de Terrada, Antônio Sardinha, né, o grande principal doutrinador e líder do integralismo lusitano, né? O já citado João Ameal, Gustavo Barroso, Tasso da Silveira, Miguel Reale, né? Sobretudo pela obra da Juventude, né? Quando era membro da Ação Integralista Brasileira, né? Arlindo Veiga dos Santos e muitos outros. Muito bom. Agora, continuando no ramo sobre livros, queria dizer a ti, companheiro, se você já escreveu algum livro, já escreveu um livro solo, um conjunto com algum autor, você disse que está escrevendo um livro junto com o companheiro Matheus Batista? Sim. Na verdade, eu já escrevi alguns livros, né, que ainda não foram publicados, né? Inclusive um opúsculo que deve ser lançado em breve, né, ainda este ano, né, que se chama Plínio Salgado, a Semana de 1922.
E o Modernismo, Plínio Salgado, a semana de 1922, e o Modernismo, além dos já mencionados trabalhos de mestrado e de doutorado, né, que eu vou publicar como livro, né, e de outros trabalhos, inclusive esse que estou escrevendo com o companheiro Matheus Batista sobre a doutrina social da igreja, outro que sobre o mesmo tema que estou escrevendo, né. Tem um que eu comecei a escrever sobre os integralistas ilustres, né, os chamados homens de mil do integralismo. E escrevi e alguns livros de poesias também, né, e até romances, né, já escrevi. Futuramente devo publicar, ir publicando aos poucos, né. E já publiquei alguns artigos como capítulos, né, em livros de autoria coletiva, como já disse, né, e também alguns poemas numa antologia de poemas intitulada Poesia na Escola, que foi inclusive distribuída para diversas escolas do Brasil. Muito bom. Mas então é isso. Interessante. Eu poderia falar algum dos nomes dos livros? Bom, esse já falei, esse Plínio Salgado, a semana de 1922, o Modernismo, né? O outro do mestrado é Ideias Jurídicas de José de Alencar, né? O do doutorado provavelmente vai mudar o nome, né? O nome no doutorado foi da concepção individualista, a função social da propriedade, a contribuição da doutrina social da Igreja no cenário jurídico brasileiro, mas o nome deve mudar, né? E ainda não foi definido. Os outros também, a maioria não foi definido, não tem ainda o nome definido, né? Um dos poemas, a maioria não tem o nome definido, né? Mas um dos livros de poemas deve ser Poemas da Montanha, né? Um dos romances, no título deve ser Morte na Montanha. Ou talvez Transfiguração e Morte na Montanha, não decidi bem. E é isso. Antes de adiantar algumas perguntas, eu ia falar se você iria lançar algum. Você disse que foi mais uma questão mais pública, né? Ministério Público, essas coisas, que foi lançando um poema para as escolas. Você pretende lançar algum desses livros na Nova Resistência Cultural, se não me engano, na Nova Ofensiva? Não é Nova Livraria Resistência Cultural Editora, né? Nova Resistência é outra coisa. Ah, nossa, perdoe-me, eu quase fui aqui, é que é resistência e confunde, perdoe. Muita gente confunde mesmo. E na verdade esse livro que eu lancei não é do Ministério Público, né? Mas foi distribuído em escolas, né? Ah, sim. Mas é de uma editora lá do interior de São Paulo. E esse Plínio Salgado, da semana de 1922, o Modernismo, deve sair ou pela Uiclap ou pela Nova Ofensiva, né? E eu devo lançar outros livros pela Nova Ofensiva, alguns outros pela Livraria Resistência Cultural Editora, alguns também pela editora da FIB, que logo deve estar funcionando também, né? Estou escrevendo um outro livro, por exemplo, que eu esqueci de falar, que é um opúsculo sobre o nazismo, né? Aliás, sobre o integralismo e seu combate ao nazismo. E esse deve sair já pela editora da FIB, né? Muito bom, companheiro. Isso daí, bom. A formação intelectual, também sua vida em si, religiosa. Isso daí, bom, foi interessante porque citado muitos nomes de integralistas
E isso vai levar na pergunta a seguir: como você conheceu o integralismo? Eu comecei a conhecer o integralismo de fato quando, aos 17 anos, li as memórias de Miguel Reale. Miguel Reale, que foi, como todos sabem, um dos principais doutrinadores do integralismo e mais notáveis vultos da pujante e ínclita geração integralista. Pouco depois, ainda aos 17 anos, tive a oportunidade de ler os 2 volumes da obra Plínio Salgado em Memória, que contém diversos ensaios de autores brasileiros e estrangeiros sobre Plínio Salgado, e logo em seguida o livro O Homem Integral e o Estado Integral, excelente suma das doutrinas políticas de Plínio Salgado, escrita em fins da década de 50 por Sacerdos, pseudônimo de Dom José Freire Falcão, que faleceu recentemente e foi arcebispo de Brasília. E pouco mais tarde, eu li O Pensamento Revolucionário de Plínio Salgado, na formidável antologia desse grande cavaleiro do Brasil integral, que foi Plínio Salgado, e que foi organizada por Augusta Garcia Rocha Dória, que foi esposa do senhor Gumersindo, né? Que eu não cheguei a ela eu não cheguei a conhecer, eu conheci bem o senhor Gumersindo, mas quando eu conheci, ela estava bem doente e faleceu logo. E era uma companheira brilhante. E também li logo depois o livro A Folha Dobrada, Lembranças de um Estudante, que é um volume de memórias do professor Goffredo Teles Júnior, que, assim como Reale, foi e continua sendo um dos maiores juristas brasileiros e um dos mais importantes e ilustres homens de mil do integralismo. Integralismo que, na década de 30, reuniu o que havia de mais fino e representativo na intelectualidade pátria, constituindo, nos dizeres de Gerardo Melo Mourão, que não canso de citar, o mais fascinante grupo da inteligência do país. Muito bom. E essas memórias do professor Goffredo, infelizmente, tem uma parte bem confusa quando vai chegando mais nas últimas décadas, mas a parte sobre o integralismo é muito boa. E aos 18 anos de idade, né, eu passei a conviver com o senhor Gumersindo, né, Gumersindo Rocha Dória, e aos 19 passei a frequentar a casa do Plínio Salgado e também a conviver com o doutor Genésio Pereira Filho, que era inclusive sobrinho por afinidade de Plínio Salgado e seu conterrâneo lá de São Bento do Sapucaí. Né? Eu, durante anos, ia pelo menos uma vez por semana ao apartamento do senhor Gumersindo e ao escritório do doutor Genésio. Muito bom. Isso daí, né? Contato com, não vou dizer remanescentes integralistas, né? Porque assim fica muito, bom, fica muito com ares de não existe mais integralismo. Bem, é muito importante, né? Muito valioso essa. Hã? É contato com veteranos do movimento. Isso, veteranos das gerações passadas. Daí é algo incrível. E por isso eu gostaria de perguntar sobre os seguintes pensamentos, autores e as inspirações que formaram o integralismo. Primeiramente, o ideal do municipalismo. Conte-me mais sobre ele, através de sua visão, é claro. O municipalismo é parte da nossa história. O Brasil teve uma formação essencialmente municipalista. E como afirma o Manifesto Municipalista do Partido de Representação Popular, documento integralista redigido pelo professor Goffredo Teles Júnior, a palavra municipalismo resume a nossa política, ou seja, resume a política integralista. E Plínio Salgado iniciou sua carreira política na juventude, em São Bento do Sapucaí,
sustentando justamente a bandeira do municipalismo, ao lado de Gama Rodrigues, com quem, inclusive, fundou o Partido Municipalista. E enfim, o Brasil, o municipalismo faz parte da tradição brasileira, né? O Brasil só terá um Estado autenticamente brasileiro se esse Estado for municipalista. Então, fora do municipalismo, no Brasil não existe política verdadeiramente nacionalista e brasileira. A concepção do municipalismo como uma vertente histórica originária e fundadora, vamos assim dizer, do Brasil, tem raízes aonde? A doutrina em si, Sim. vem desde do pensamento português, né, e tal. E no Brasil, né, um dos grandes pioneiros do municipalismo foi, inclusive, o professor Domingos Jaguaribe Filho, que é um dos grandes pioneiros do municipalismo no Brasil, e escreveu no final do século XIX uma obra fundamental chamada O Município e a República. E esse ilustre cearense radicado em São Paulo foi também um dos pioneiros de Campos do Jordão e um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e é um dos grandes precursores do integralismo e um dos autores que mais influíram sobre o pensamento de Plínio Salgado, sobretudo em sua juventude, mas não apenas. E vale lembrar que Plínio Salgado conheceu Domingos Jaguaribe em 1915, na residência deste em Campos do Jordão, que na época pertencia ao município de São Bento de Sapucaí. E na ocasião, Plínio Salgado teve uma longa conversa com Domingos Jaguaribe Filho e pediu que este escrevesse um trabalho para publicar no Almanaque de São Bento, que ele, Plínio Salgado, organizou e de fato publicou. E Domingos Jaguaribe enviou o trabalho algum tempo mais tarde e ele foi publicado no Almanaque de São Bento. Mas, enfim, há vários autores que trataram do municipalismo e do município no Brasil, né? E o que mais influenciou Plínio Salgado nessa linha foi Domingos Jaguaribe Filho. E sobre a história do municipalismo no Brasil, tem várias obras, né? Tem o Município no Brasil, do professor Edmundo Zenha, né, que trata do município na maior parte do chamado período colonial, né? Tem o próprio Brasil Bandé, que tem um livro a respeito também. O Manuel Rodrigues Ferreira tem um livro chamado As Repúblicas Municipais no Brasil, que trata desse período dito colonial, né? E o próprio Plínio Salgado tratou da história, não tanto do municipalismo, mas da história das cidades brasileiras, né? Na obra excelente também de história, Como Nasceram as Cidades do Brasil. Muito bom. Sobre o pensamento municipalista, além do próprio integralismo, há resquícios dele na nossa política atual? Sim, né? Alguns defendem, né? E é uma causa totalmente atual, né? E ela foi muito forte, né? Até os anos... Ela foi muito forte, em grande parte impulsionada pelos integralistas, né? A partir dos anos 40, até mais ou menos os anos 80, né? Do século passado, né? Que agora está um pouco mais fraca, mas ainda existe quem defende a causa municipalista, né? É uma causa que nós devemos abraçar aí também. Muito bom.
Você falou sobre Domingos Jaguaribe Filho. Ele teve bastante contato com os Plínio Salgado e ele também foi um tipo de inspiração para Plínio Salgado no quesito do Sim, municipalismo? sim, ele foi o grande inspirador de Plínio Salgado no quesito integralismo, né? E, e Plínio Salgado não teve muito contato com ele, mas teve essa conversa, passou uma tarde conversando com ele, né? E leu a obra dele, né? E foi assim um autor que influenciou muito Plínio Salgado, que ele admirava muito, né? Considerava um dos precursores do integralismo. E, sobretudo, na juventude, exerceu uma imensa influência sobre o pensamento de Plínio Salgado. Plínio Salgado, que, como eu disse, né, começou sua carreira política defendendo justamente a causa do municipalismo. Isso lá nos anos 10, na década de 1910, lá em São Bento do Sapucaí ainda. Para verificar que a atuação de Plínio Salgado no âmbito político é muito anterior à do integralismo, Sim. além de sua carreira jornalística. Muito bom. É, sobre a doutrina, você falou sobre o municipalismo, mas também tem outra doutrina que, vamos dizer assim, não vou, vamos dizer, um parâmetro universal dos movimentos nacionalistas, que é o chamado corporativismo. Me fale um pouquinho sobre essa linha de pensamento, sobre os estados corporativos, seus pensamentos, principais autores. O corporativismo é uma doutrina que concebe a sociedade como uma hierarquia de grupos ou corpos sociais naturais que devem estar representados no Estado, sendo o regime corporativo o modo de organização baseado no agrupamento dos homens de acordo com a comunhão de seus legítimos interesses e de suas funções sociais, tendo por necessário coroamento a representação pública e distinta de tais agrupamentos, representação esta que é absolutamente fundamental para que exista a autêntica representação política. Assim, o corporativismo, ao contrário do que pensam alguns, nada tem que ver com a aliança do Estado com as grandes empresas, cumprindo enfatizar que o corporativismo toma o termo corporação no sentido de associação e não de empresa. E vale ressaltar que no Brasil existiram corporações de ofício desde o século XVI e exerceram intensa atividade até o advento da Constituição de 1824, que lamentavelmente, sob o influxo das ideias liberais da época, acabou com as corporações de ofício. E o integralismo preconiza a instauração de um novo modelo de corporativismo no Brasil, adaptado às novas circunstâncias e semelhante ao preconizado na Europa, dentre outros, pelo Marquês de Latour du Pin e pelo Conde Albert Deman. E, portanto, muito diferente do corporativismo instituído na Itália fascista, que foi um corporativismo instituído de cima para baixo, em que as corporações eram meros órgãos do Estado, enquanto o autêntico corporativismo é um corporativismo de baixo para cima, em que o Estado nasce das corporações e não o contrário, e as corporações têm o direito de determinar suas próprias regras. E aí obras sobre o corporativismo existem inúmeras, né, do século do corporativismo, de Manoilesco, né? El Estado Corporativo, de Aspiasso, diversas obras de Oliveira Viana, também sobre o tema, Política e Teoria Geral do Estado, do professor José Pedro Galvão de Souza, aí uma excelente introdução mais sintética ao corporativismo é
socialismo e corporativismo à luz da encíclica Mater et Magistra, do professor José Pedro Galvão de Souza também, né? Tem o Estado Corporativo do Tasso da Silveira, que é uma obra que tem importantes subsídios históricos, né, sobre o corporativismo, e também é uma das melhores obras sobre o integralismo, e muitas outras obras que poderíamos citar aqui. O corporativismo, solidarismo, distributivismo, eles também têm a mesma raiz? Ou aquela coisa, tipo assim, o mesmo pensamento, o mesmo ideal, só que surgindo e pipocando entre autores diversos? Tem posições semelhantes, né? E surgiram por autores diversos, né? Cada um focando mais num tema, né? Mas vale destacar que os distributistas, por exemplo, sempre foram corporativistas, né? Chesterton e Hilaire Belloc, ou Belloc, como preferirem, defenderam sempre o corporativismo. O padre Pesce, né, do solidarismo, também defendia corporativismo e defendia posições semelhantes às do distributismo, né? Lembrando que e aliás vale ressaltar, né, que a doutrina social da Igreja defende tanto o corporativismo quanto o distributismo, ou distributivismo, como preferir. Certo. E vamos falar agora, né, sobre o mestre e seu aprendiz. Vamos focar primeiramente no mestre, que é o Oliveira Viana, e após isso no aprendiz. Não, é Oliveira Viana não, desculpa. Alberto Torres. Isso, mestre é o Alberto Torres e seu aprendiz Oliveira Viana, qual também conviveu com... Foi contemporâneo de Plínio Salgado. Sim. Mas a gente fala primeiro sobre Alberto Torres. Superou largamente o mestre. Sim. E Alberto Torres e Oliveira Viana são dois autores nacionalistas que influíram muitíssimo sobre o pensamento de Plínio Salgado e também dois grandes precursores do integralismo. Ambos nos legaram grandes lições e Oliveira Viana foi e é o maior sociólogo do Brasil e também o mais injustiçado, assim como é um dos mais importantes autores que escreveram sobre o corporativismo no país. Ambos, Alberto Torres e Oliveira Viana, foram buscar o seu programa de política nacional no estudo da nossa realidade brasileira, na análise concreta do nosso povo, da nossa terra, da nossa situação real no concerto da civilização, etc. E o programa político de ambos, especialmente de Oliveira Viana, é um vasto programa de política genuinamente nacional. E a política de ambos, assim como a do integralismo, é a política da realidade, a política dos dados, da observação e da experiência, a política realística, a política idealista orgânica e não idealista utópica. E Oliveira Viana chegou a elogiar, por exemplo, o romance O Estrangeiro de Plínio Salgado, depois os manifestos, primeiro manifesto da Legião Revolucionária de São Paulo e depois o manifesto de Outubro, ambos de Plínio Salgado, né? Há quem diga que chegou a ser integralista, mas não há nenhuma prova disso, né? E pelo menos simpatizante foi. Enfim, tanto Alberto Torres quanto Oliveira Viana foram autores que influenciaram muito o pensamento integralista, pensamento político e sociológico do integralismo.
Sim. Você tinha falado sobre o idealismo utópico e o idealismo. Como fala? Orgânico. Isso, o idealismo orgânico. Poderia dar uma palheta desse pensamento, porque foi É um dos o, temas de artigo em que você é o, escreveu. sim, o idealismo utópico é justamente o idealismo que não leva em consideração o povo, a terra, a situação geral do país, né? A realidade, a tradição, né? E enquanto o idealismo orgânico é justamente o idealismo que leva, que toma em consideração a tradição, a realidade, né? A terra, os problemas nacionais, etc. E esse idealismo utópico é esse que reina hoje, né? E que no Brasil já predomina desde o século XIX, né? Salvo alguns períodos aí, mas no geral predomina desde da chamada independência, em 1822, e que não leva em consideração as nossas tradições, a nossa história, o nosso meio, o nosso povo. Ao contrário do idealismo do idealismo orgânico, que é o que Oliveira Viana defendia, que o integralismo defende, né? E que é um idealismo realista e que quer mudar o real, mas dentro do possível, né? E respeitando a tradição, a história, os costumes nacionais, etc. Muito bom. Continuando sobre autores e pensadores que inspiraram o integralismo, sobre o pensamento espiritualista de Farias Brito e seu aprendiz, né? Jackson de Figueiredo. Não chegou a ser, por exemplo, um aprendiz, mas que Sim. mais sofreu alguma influência do Farias Certo. Brito. Muito obrigado. Ele não se considerava propriamente um discípulo, né? Mas, Farias Brito e Jackson de Figueiredo são outros dois autores que influíram poderosamente sobre o pensamento de Plínio Salgado e dois outros grandes precursores do integralismo. Ambos tiveram um papel fundamental na grande reação espiritualista contra o positivismo que teve lugar no Brasil nas primeiras décadas do século XX. E ambos influíram bastante também no retorno de Plínio Salgado à fé católica em 1918. Na época, em São Bento do Sapucaí, enquanto se convalescia da chamada gripe espanhola, Plínio Salgado leu primeiro a obra Farias Brito e a Reação Espiritualista, de Francisco Teive de Almeida Magalhães, que inclusive depois foi integralista, e em seguida as obras do próprio Farias Brito e de Jackson de Figueiredo, abandonando assim o materialismo e retornando ao espiritualismo cristão católico. E vale ressaltar que, ao contrário de Almeida Magalhães e Jackson de Figueiredo, Farias Brito não chegou a ser um intelectual católico. Farias Brito, considerado por muitos, inclusive por Plínio Salgado, o maior filósofo do Brasil, estava em processo de conversão quando faleceu, mas a obra que ele deixou não é católica, embora seus ataques ao positivismo e ao materialismo e sua afirmação da existência de Deus e da imortalidade da alma, por exemplo, sejam úteis a todos os chamados espiritualistas, a entendendo espiritualista como todo aquele que crê em um Deus e numa alma imortal, na alma imortal da pessoa humana. E sobre Jackson de Figueiredo, né, que foi o fundador do Centro Dom Vital e da revista Ordem, vale salientar que ele foi não apenas um pensador espiritualista e católico, mas também um pensador nacionalista, tendo escrito a obra Do Nacionalismo na Hora Presente, em que, aliás, já aparece o lema integralista Deus, Pátria e Família,
na tradução que ele faz de uma citação de Santo Ambrósio de Milão sobre a piedade que se deve a Deus, à pátria e aos pais. Ele traduziu, no caso, pais por família. Enfim, creio que seja isso sobre os dois. Né? Muito interessante isso também sobre futuros estudos sobre o tema Deus, Pátria e Família, né? Que o governo de Jair Bolsonaro também enfatizou este slogan, porque eu vou falar o meu pensamento, que é sobre... Eles enfatizaram como um slogan de campanha, um slogan para atrair massas religiosas, tal, cativação daqueles, né, que estão inconformados com a situação, mas é um lema que, se pegar um estudo verdadeiramente sério, nós, né, discorreremos a raízes totalmente antigas. Você falou de Dom Bosco? Não, Santo Ambrósio de Milão. Que de São Ambrósio. Bem mais antigo. De São Ambrósio, e o próprio Fulton Sheen já incitava sobre esse lema, é claro, não tipo assim, como nós temos hoje, Deus, Pátria e Família, mas só que algo parecido que se remetia até mesmo aos antigos gregos, que era o Patrios, uma coisa assim, algo assim, que era falando sobre amar ao seu Deus, amar a sua polis, a sua cidade, e amar aqueles que você tem, os seus vizinhos. É bem interessante se for remontado um estudo verdadeiramente sério sobre o tema. Enfim, sobre Farias Brito, ele não era católico, mas só que sua expressão, né, ele conseguiu mesmo não se convertendo puramente ao catolicismo, ao cristianismo, ele conseguiu perceber o erro materialista no mundo. Nas suas obras, o que fez ele perceber o erro materialista? Aí, o que fez e seus impactos na sociedade também. Assim, o que fez, eu confesso que não sei. Sei que ele percebeu, mas o que o fez perceber, eu não sei. Mas foi a análise da sociedade, né? Mas da sociedade, da filosofia contemporânea. Né? E ele era um profundo conhecedor do pensamento contemporâneo. Né? Muito bom. E viu justamente de dentro do pensamento contemporâneo, ele viu essas falhas desse pensamento, né? Que é predominantemente materialista. Né? E aí passou a combater o materialismo. Lembrando, né, qual mais ou menos o período em que Farias Brito viveu? Ele nasceu no século XIX, né, e morreu na década de 1910. Né? Então Final já tinha da uma década raiz. de 1910. Então já tinha uma raiz filosófica no Brasil, antimaterialista, muito antes do pensamento uma inspiração para o pensamento nacionalista, que é o integralismo, muito antes já havia em nossa terra pensamentos sobre organizações de estruturas diferentes do Estado, além dessa democrática que a gente tem, essas instituições também liberais. O próprio Farias Brito falou muito sobre isso, né? Ele nasceu, se não me engano, em 1862 e faleceu, acho que em 1917, para ser mais preciso. 1917, isso mesmo. E ele tratou realmente também de temas políticos, né? E sempre numa linha bem próxima do que o integralismo vai defender também, né? Muito bom, companheiro. Bom, continuando aqui, gostaria que você falasse também de Alceu Amoroso Lima, conhecido como Tristão de Ataíde. Eu realmente pensei que Tristão de Ataíde era realmente o nome dele, mas só que não, é Alceu Amoroso Lima. Diga sobre sua vida, sobre a obra. Alceu Amoroso Lima foi um dos maiores críticos literários do país.
E em seus primeiros anos de atividade como pensador e ensaísta, foi também um dos mais importantes autores do país e que mais influíram sobre o pensamento de Plínio Salgado e sobre o integralismo. Integralismo que ele aliás, chegou a admirar e elogiar. A propósito, em sua obra Indicações Políticas, de 1936, Tristão de Ataíde, então líder do laicato católico, recomendou aos católicos que tivessem vocação política e não ocupassem cargos de direção na ação católica o ingresso na ação integralista brasileira. Mais tarde, a partir de meados dos anos 40, por influência de Jacques Maritain e outros, Alceu Amoroso Lima entrou numa fase ruim e foi, na verdade, ficando cada vez pior, e a partir daí sempre atacou duramente o integralismo, embora na década de 50 tenha aceitado participar de um evento da Confederação de Centros Culturais da Juventude, o chamado Movimento Águia Branca, de orientação integralista. Mas apesar de participar, ele criticava bastante o integralismo, ao contrário do que tinha feito na década de 30, né? Em que, apesar de uma ou outra ressalva, ele recomendava o integralismo para todos os católicos com vocação política que não ocupassem cargo de direção na ação católica, como eu disse. E ele realmente, infelizmente, ele tem livros excelentes, né, sobretudo dos anos 30, né, comecinho dos anos 40, e depois passou a defender muitas ideias péssimas. Um livro muito bom dele é o livro Política, né? Se não me engano é de 1932. Né? E ele foi um autor que influenciou bastante o pensamento integralista. Muito bom, interessante. Quais são essas ideias que o seu Amoroso Lima ele abraçou mais posteriormente? Passou a aceitar, por exemplo, a liberal-democracia, né, uma visão. Depois foi ficando cada vez mais esquerdista, socialista, né, e com uma ideia bem laicista também. Né, todas as ideias nesse sentido. Né. Ideias liberais, no caso. Vamos assim dizer. Bom, agora chegou o momento. Uma coisa bem interessante sobre a questão política, liberalismo aqui no Brasil, liberalismo lá fora. Bem interessante mesmo. Mas não estamos aqui para falar sobre essas questões ainda, né? Ainda não. Mas vamos agora falar nosso ponto alto aqui. Fale sobre o perpétuo chefe nacional. Fale sobre Plínio Salgado. Eu vou falar primeiro um pouco sobre o integralismo também, né, em si, né? Sim, claro. E aí falo sobre o chefe. O integralismo não é um partido, é um movimento nacional cristão brasileiro, alicerçado numa concepção integral do universo e do homem, e que defende todos os tradicionais princípios sintetizados no lema Deus, Pátria e Família. O integralismo é um movimento cívico, político, cultural e social tradicionalista, patriótico e sadiamente nacionalista, inspirado antes de tudo no Evangelho, na doutrina social da Igreja e no pensamento de grandes autores pátrios, como citados Alberto Torres, Farias Brito, Jackson de Figueiredo, Oliveira Viana, Tristão de Ataíde e Domingos Jaguaribe Filho, né? Assim como em muitos outros autores, né? Exemplo de Eduardo Prado, Oliveira Lima, Calógeras, o José de Alencar, que eu também, inclusive, já mencionei, né?
E na década de 30 o integralismo se constituiu no primeiro movimento de massas, entre aspas, do país, reunindo mais de 1,5 milhão de pessoas, dentre as quais se contavam desde humildes operários e homens simples do sertão, até grande parte dos maiores intelectuais da época. E desde o seu surgimento, em 7 de outubro de 32, o integralismo tem se mostrado sempre um bastião, uma atalaia do Brasil profundo, autêntico e verdadeiro, e uma inigualável escola de cultura, de civismo, de patriotismo, de nacionalismo e de enobrecimento moral, em que gerações e gerações de brasileiros têm sido educadas. O documento inaugural, a Magna Carta do Integralismo, é o Manifesto de Outubro, de autoria de Plínio Salgado, lançado ao 7 de outubro de 1932. Ao lançar esse manifesto, Plínio Salgado, que mais tarde seria aclamado chefe nacional do integralismo e chefe perpétuo da Revolução Integralista, era já um consagrado jornalista e escritor. O livro que o consagrou nacionalmente foi o romance O Estrangeiro, de 1926, que é o maior romance e poema em prosa do modernismo brasileiro. Aliás, Plínio Salgado é, sem dúvida alguma, um dos maiores e mais injustamente esquecidos escritores e pensadores do Brasil, assim como foi, nos dizeres de Francisco Elias de Terrada, a encarnação viva do Brasil melhor e o descobridor bandeirante das essências da terra de Santa Cruz. E ele deixou várias obras importantíssimas, né? Como A Vida de Jesus, que é a joia de uma literatura, no dizer do padre Leonel Franca, né? O Primeiro Cristo, que eu citei também, né? Várias outras obras religiosas importantíssimas, obras literárias como a própria O Estrangeiro e A Vida de Jesus, que eu citei, e muitas outras também, né? Como O Esperado, O Cavaleiro de Itararé, A Voz do Oeste, o poema da Fortaleza de Santa Cruz, os poemas do Século Tenebroso, que ele escreveu usando o pseudônimo de Ezequiel, né? E obras doutrinárias também, como Psicologia da Revolução, A Quarta Humanidade, Espírito da Burguesia, Reconstrução do Homem, e muitas outras excelentes, né? E, como escreveu Juscelino Kubitschek, o nome de Plínio Salgado se perpetuará como um símbolo iluminando o futuro do nosso Brasil, e sua riquíssima obra, nas palavras do há pouco citado Terrada, está destinada a suscitar adesões para quem queira, em tempos vindouros, conhecer a verdadeira substância do Brasil. Então, qualquer um que queira realmente conhecer a verdadeira substância do Brasil precisa ler a obra de Plínio Salgado. E para qualquer um que queira construir um Brasil verdadeiramente brasileiro tem que tomar em consideração os ensinamentos de Plínio Salgado. Obrigado por assistir até aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pelo bem do Brasil, Anauê. Se chegou até aqui, comente. Anauê, Doutor Barbuí.